Muito bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Nós estamos então indo para a última mensagem da nossa série, o alcance do Evangelho. A gente trabalhou aí durante 4 domingos a respeito deste que é um valor da nossa igreja, né? O Evangelho integral. O que é o Evangelho integral? Aquele que alcança todas as esferas da nossa vida, né? Todas as áreas da nossa vida. Então é esse Evangelho que a gente tem falado e que nós temos como valor. E hoje então partimos aí para a nossa última mensagem desta série. Meu irmão, minha irmã, há momentos na vida em que tudo parece parar. Você já vai entender. Não porque o mundo deixou de girar, né? Mas porque a gente recebe uma notícia ruim, uma perda, uma decepção, um medo, e tudo à nossa volta parece que para, né? E a tendência é nós fecharmos as portas da nossa alma. A tendência é nós nos fecharmos em nós mesmos e ficarmos ali, quietinho, quase que em posição fetal, tentando se proteger. Isso é uma realidade que muitos experimentam hoje em dia. Há pessoas que continuam ali trabalhando, fazendo as suas atividades, tendo ali os seus compromissos, cumprindo aí a sua rotina, mas por dentro elas vivem trancadas, fechadas. Por todos esses motivos, né, que eu citei anteriormente. O medo, meu irmão, minha irmã, tem esse poder. O medo tem esse poder de nos fazer parar, travar. E o medo, ele não tem o poder de construir uma prisão e te colocar lá dentro, né? Ele simplesmente te convence a fechar a porta. Ele simplesmente te convence de que a melhor saída é você se isolar. Não se envolve com ninguém. Se guarda. Talvez alguns aqui, ou alguém que possa estar assistindo pela internet depois, estejam vivendo exatamente assim. Fechado atrás destas portas. Não necessariamente por medo de perseguição, medo de algum problema físico real. Como a gente vai ver no texto de hoje, os discípulos estavam vivendo nessa condição. Mas medo talvez de uma doença, medo talvez de um diagnóstico meio estranho que possa vir, medo do que possa acontecer. Eu falei, a gente orou pela Venezuela. Quantos nesse momento vivem um pânico, vivem um medo? O que será agora? O que será que vai acontecer? Medo, um medo que trava, medo do fracasso para aqueles que são empresários, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir manter? Aqueles que são funcionários, o medo de perder o emprego, como eu vou me manter? Medo. O medo, ele estreita a nossa visão e ele nos faz enxergar por um prisma muito limitado, pequeno, que a gente não consegue alcançar e entender que Deus, ele é suficiente e que Deus pode se fazer presente em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia
no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. A partir ali do verso 19. Evangelho de João, vamos esperar os irmãos, abrirem suas Bíblias, seus aplicativos. O texto diz, a partir do verso 19: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Até aqui. Olhando para esse texto e entendendo todo o contexto, que eles estavam vivendo, imagina, Jesus havia morrido, só que ele ainda não tinha aparecido como prometido, após a ressurreição. E diante de toda aquela perseguição, todo aquele cenário caótico, eles se fecham e eles se trancam lá e ficam morrendo de medo. O que será que vai acontecer? Ok, Jesus falou que ia ressuscitar, mas até agora não aconteceu. E eles tinham medo dos judeus. Agora pegamos o mestre, agora vamos pegar os discípulos. Eles estavam apavorados e eles se trancam. Mas interessante que poucos dias antes, estes mesmos homens caminhavam ao lado de Jesus pelas estradas da Galileia, viram Jesus fazer cegos enxergarem, viram Jesus fazer morto voltar à vida, viram Jesus anunciar a chegada do reino dos céus, viram tantas coisas extraordinárias. Poucos dias antes, não é um ano anterior, não, é poucos dias. Só que agora eles estão com medo. Tudo parecia ter terminado. Acabou. A cruz aconteceu, Jesus foi preso, condenado, crucificado. Acabou. Mesmo ouvindo ali o relato de algumas mulheres que viram o mestre, eles ainda estavam com medo. Eles estavam apavorados. E interessante que, olhando esse texto aqui, João, ele não romantiza os seus personagens, João deixa bem claro, ele mostra homens reais, discípulos reais que amavam Jesus, mas que ainda eles não tinham compreendido plenamente o que o mestre havia dito. E eles estão aqui com medo. Isso consola o nosso coração, Porque, meu irmão, você vai sentir medo. Você vai sentir medo. Você não é inabalável. O medo faz parte de cada um de nós. Os discípulos sentiram medo. Porque fé, meu irmão e minha irmã, não é ausência de medo. Não é, eu tenho fé, então agora eu não posso ter mais medo. Não, a Bíblia não diz isso. Os discípulos criam, mas ainda assim eles tremiam. Eles eram humanos. Eles tinham dores. Eles tinham preocupações. Então o problema ali não era não sentir medo. Não era esse o problema. O grande problema do medo é nós estarmos presos a ele. Isso é um problema. Sentir medo, todos nós vamos sentir. O medo faz parte. Você vê um fio desencapado ali, você vai pôr a mão nele? Não, Você tem medo de levar choque. Então o medo, ele faz parte da nossa vida. Então, o medo não deixa eu ficar muito pertinho aqui para eu não cair. E estabacar e os irmãos dar risada. Eu fico um pouquinho mais afastado.
O medo faz parte. Só que estar preso ao medo é estar em pânico. O medo que atinge esse nível extremo, ele te paralisa. Ele te paralisa e você fica sem ação. E esse então é o cenário que João nos convida hoje a entrar, para nós compreendermos que esse aqui foi um momento decisivo na história da redenção. Alguns irmãos aí vão se familiarizar com o termo, né? Da história da redenção. Se nós olharmos lá para o Éden, voltarmos lá em Gênesis, a gente vai perceber que houve uma promessa para a vida de Abraão. E essa promessa foi anunciada pelos profetas. Qual que era essa promessa mesmo? De que o Messias viria para mudar tudo, para restaurar todas as coisas. Então, foi dada uma promessa para Abraão, vai vir o Messias, mas para chegar até lá eu preciso preparar o meu povo. Então, eis uma promessa, a partir de ti, todas as nações serão abençoadas. E ele começa então essa jornada. Perceba que a ressurreição aqui de Jesus, nesse texto, não é apenas a vitória de Jesus sobre a morte, mas a inauguração de uma nova criação. O Messias veio, viveu, ensinou, foi preso, sofreu e morreu, mas ressuscitou. Quando ele ressuscita para a criação de uma nova criação, um novo povo, esse povo que tanto ansiava e buscava. Agora em Cristo, essa nova criação, ela é estabelecida. E quando nós olhamos aqui para o texto, a gente percebe que o Evangelho, ele não termina em nós. A partir desse texto aqui, e o tema da nossa mensagem é justamente esse, o Evangelho que nos envia ao mundo. Jesus não veio simplesmente para te salvar, porque se fosse só para te salvar, ele veio, você aceitava Jesus e pum, ia para o céu. Opa, aceitou Jesus? Foi. Opa, outro aceitou Jesus? Foi. Não. Ele veio para, a partir dessa nova criação que está sendo estabelecida, um povo dessa nova criação vai começar a ser formado. Até então, o povo vinha crescendo, lembra? Um povo a partir de Abraão, a nação crescendo, agora a gente chega num novo nível. Então ele não morre em nós. A ressurreição de Jesus, o motivo da ressurreição de Jesus não morre em nós, mas continua a partir dos discípulos. Logo, continua a partir de nós. Hoje, 2026. Nós precisamos perceber que Deus não nos salva de alguma coisa. Grave isso. Ele não nos salva de alguma coisa, Ele nos salva para alguma coisa. Você consegue perceber a diferença? Ele não nos salva de alguma coisa, mas Ele nos salva para alguma coisa. Abraão não sabia para onde ele ia. Vambora, pega tua mulher e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quando Davi é ungido rei, ele não foi ungido e a partir de agora você já é o rei, né? Assume o trono aí. Não. Levou um bom tempo até que ele assumisse o trono. Ele foi ungido para alguma coisa. Então, em toda a história, nós percebemos que existe um para o povo de Deus. Para algum lugar.
para um propósito, para uma razão. Você foi salvo para algo muito especial, que está destinado a você, a ninguém mais. E nós precisamos compreender, Israel foi chamado para ser bênção para os povos. Agora então, depois da cruz, esse propósito começa então a se cumprir. João 20, ele registra esse nascimento do povo, né? Um povo enviado. Agora eu quero que você volte para a cena do texto. Usa aí a criatividade, né? Tenta imaginar, tenta se colocar naquele lugar. Tenta voltar àquele lugar e imaginar a cena. As portas estão trancadas. Os discípulos todos ali reunidos. Quem sabe conversas baixas, né? Falando baixinho, porque vai que alguém lá fora ouve. Vai que alguém lá fora percebe, eles estão ali. Conversas baixas. Cada barulho que vinha da rua, quem sabe... Será que são eles? Será que são os soldados? O que será de nós? Será que seremos presos? Será que vamos morrer nos próximos dias? Talvez de fato tudo tenha acabado. Mas João quer que a gente perceba algo aqui, uma verdade extraordinária. As portas estavam fechadas para os homens, mas nunca estiveram fechadas para Cristo. As portas estavam trancadas para aqueles discípulos que estavam com medo, mas para Cristo elas não estavam fechadas. E é nesse ambiente que a gente ouve então as primeiras palavras ali de Cristo, já ressuscitado. João descreve cuidadosamente o medo, né? O cenário de medo que havia ali. As portas estavam fechadas, havia isolamento. Então, sem explicar como aconteceu, perceba que João não se preocupa com essa explicação. As portas estavam trancadas. Mas João só se limita a dizer que Jesus entrou. Não fala se Jesus tinha uma cópia da chave. Não fala se Jesus chutou a porta. Simplesmente diz que Jesus entrou. Aqui a narrativa ela muda, porque o problema não era as portas trancadas, não era o medo, não eram as autoridades judaicas que poderiam pegar. O personagem principal aqui era Cristo ressuscitado, que agora então se apresenta, e quando ele chega, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. João ele nem tenta explicar, né, como que Jesus chegou ali dentro. O fato é simplesmente, Jesus apareceu aqui no meio. É como aquele cego que foi questionado, né, o cego que foi curado, né, Jesus deu a visão para ele novamente. E os fariseus começam a questioná-lo, como aconteceu, o que é isso, não sei o quê. E ele simplesmente fala assim, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Como é que aconteceu, se ele fez ali uma mágica, se ele falou umas palavras, não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu não sou. E aqui João ele não dá muita atenção para como Jesus apareceu, se surgiu uma fumaça, se desceu pelo teto, nada disso. Fala simplesmente que ele entrou. Jesus poderia estar na porta e bater, né? Ô pessoal, abre aí, estou aqui fora. Poderia gritar lá de fora, chamar, né? Abra a porta para mim. Mas Jesus não faz. Ele simplesmente entrou onde eles estavam. Desde o Éden, Deus então ele vem tomando a iniciativa. Você consegue perceber isso agora em Jesus? Não é o homem tomando a iniciativa, é Deus tomando a iniciativa. Lembra? Adão, cadê você?
Adão estava escondido. Os discípulos estavam trancados. Deus aparece para Adão, resolve a questão das vestimentas dele, né? Fala assim, esse modelito que vocês fizeram aí não está muito bom não. Foi lá, matou um bicho e fez roupa para eles. Ele toma a iniciativa. Em Gênesis 3, a gente tem falado muito aqui, Gênesis 3 ali começa a história da redenção, ali Deus toma a iniciativa. O homem vai sair do jardim, mas ali ele já estabelece a promessa, vai vir alguém que vai pisar a cabeça da serpente e tudo vai mudar. Ali então a promessa é feita, deixa comigo que eu vou resolver essa bagunça que vocês fizeram aí. Mais ou menos assim que Deus faz. E aqui Jesus ele toma a iniciativa. Os discípulos estavam trancados com medo e Jesus simplesmente entra. Ele entra, se aproxima e diz: paz seja com vocês. Primeira fala de Jesus: paz seja com vocês. Ele não cobrou coragem. Ele não cobrou uma postura mais ousada dos discípulos. Cadê vocês lá? Eu estava carregando a cruz, vocês sumiram. Onde é que vocês estavam? Prestação de contas, né? E aí, cadê vocês? Pedro, pelo amor de Deus, Pedro. Pelo amor de mim, né? Me negou. Eu falei para você, eu te alertei, hein? Jesus não faz isso. Jesus chega aí, paz seja com vocês. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele não começa com aquilo que fazemos, mas começa com aquilo que Cristo faz. A ação dele em nós. O texto diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se fosse esperar a nossa bondade para amar a Deus, tão perdido. A gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós realizamos boas obras hoje, não para alcançar favor de Deus, mas porque o favor de Deus já nos alcançou. Por isso a gente faz o que faz. Por isso a gente realiza o que nós realizamos. Depois de anunciar então a paz aos discípulos, João registra ali um gesto que parecia simples, mas é profundamente significativo. Eu queria que você atentasse para isso. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus, quem sabe querendo provar ali para eles a sua identidade, né? Mas João aqui quer nos mostrar algo maior, que é o Cristo ressuscitado, que continua trazendo em seu corpo as marcas da cruz. As marcas daquele que veio e pagou o preço. A ressurreição não apagou ali o preço da nossa redenção. Não, ele carregou as marcas, as chagas. E os discípulos então puderam ver o preço pago por cada um deles. As cicatrizes então continuavam a falar. E Jesus mostra para eles: o Evangelho não existe sem cruz. O Evangelho não existe sem cruz. Não existe a missão sem a redenção. E antes de enviar os seus discípulos, antes de comissioná-los, Jesus olha para eles novamente e faz com que eles olhem, através das suas chagas, olhem e se lembrem da cruz novamente. Somente depois que eles viram Jesus, o texto diz: os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. O medo
que antes pairava naquele ambiente dá lugar agora à alegria, porque eles estão vendo um mestre e eles se alegram. Cristo volta a ocupar o centro. A maneira como eles enxergavam a realidade ali se transforma por causa da presença de Jesus. E é exatamente nesse momento que acontece o ponto da virada, né? Porque até aqui, aqueles homens, os discípulos, eles eram chamados. Agora eles vão se tornar discípulos enviados. Jesus repete a saudação. Percebe que ele repete 2 vezes, né? Paz seja com vocês. É como se ele dissesse assim, ó. Vocês só poderão oferecer ao mundo aquilo que primeiro receberam de mim. Vocês só vão poder sair e anunciar ao mundo aquilo que vocês vão receber de mim. E ele fala, ó, a paz seja com vocês. E esse é um princípio que é fundamental, porque a igreja, ela não anuncia uma ideia que ela inventou. Descobri um segredo valioso aqui. Ela testemunha a respeito de uma pessoa. Ela fala não de ideias para ser debatidas. Ela fala não de filosofias que podem ser comparadas, religiões que podem ser escolhidas, mas uma testemunha simplesmente anuncia aquilo que viu e experimentou. Se você for chamado para ser testemunha num júri, não vai ser qualquer um, né? Não, supõe-se que você viu alguma coisa, por isso vai testemunhar, contra ou a favor, não importa. Mas se você viu, você experimentou aquela cena, você presenciou algo, então você será testemunha. Então aqui o ensino é que uma testemunha simplesmente anuncia aquilo que ela viu, aquilo que ela experimentou. E elas experimentaram então da paz que vem do Senhor. Foi isso que aconteceu com aqueles homens. Eles viram o Cristo ressuscitado. Nada mais seria igual a partir de agora. Nada mais. E daí sim Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E aqui é a frase que liga a missão da igreja. A missão da igreja com a missão de Cristo. Que Cristo veio cumprir uma missão. Agora Jesus Cristo está dando uma missão para a igreja. Essas missões, elas precisam casar. Assim como o Pai me enviou, preste atenção no que diz respeito à nossa missão. Aí você pergunta, como o Pai me enviou? Como que o Pai enviou Cristo? Assim como o Pai me enviou, como que foi que o Pai enviou o seu Filho? Em primeiro lugar, Ele enviou por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para buscar e salvar os perdidos. Vai ligando aí a missão que é tua. Ele mandou para servir. Eu não vim servir, mas eu não vim para ser servido, mas para servir. Assim como eu fiz, façam vós também. Ele foi enviado para servir. Ele foi enviado na dependência do Espírito Santo. Ele foi enviado para glorificar o Pai nas suas ações. Nós somos enviados com esse mesmo Evangelho, com o mesmo amor por pecadores, com a mesma disposição em servir.
Então, em tudo isso, você precisa avaliar a tua caminhada, se dentro de você existe essa mesma perspectiva com relação à missão, que é minha e que é sua. Será que eu tenho esse mesmo amor pelos perdidos? Será que eu tenho essa mesma disposição para servir? Será que eu tenho essa mesma dependência do Espírito Santo? Será que o meu propósito em tudo que eu faço é glorificar a Deus? Essa é uma avaliação que nós precisamos fazer. Novamente, como eu falei, Abraão foi chamado para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Israel foi separado para ser luz entre as nações. Isaías declarou, que o servo seria luz para os gentios. Agora Cristo envia a sua igreja. Uma única história, um único propósito. A missão não pertence à igreja, a igreja pertence à missão de Deus. A missão não pertence à igreja, a igreja pertence à missão de Deus. Isso muda completamente a nossa maneira de viver, porque a pergunta agora não é mais, será que Deus tem uma missão para mim? A pergunta não é mais essa. Sabemos que temos. Já sabemos que essa missão existe, ela é para mim, ela é para você. Então a pergunta seria, eu estou participando da missão que Deus está realizando? A Missio Dei? Eu estou realizando essa missão que a Bíblia fala que Deus trabalha enquanto a gente dorme. Quando você nasceu, Deus já estava realizando uma obra há muitos anos, centenas de anos. Então o nosso papel, quando a gente entrega a vida para Jesus, é, Senhor, onde é que eu entro? Vou entrar nesse bonde aqui, porque agora chegou a minha estação. É a minha vez. Onde que eu entro nesse processo? Por isso que nós falamos que a Bíblia conta a nossa história. Porque hoje somos nós que estamos escrevendo essa história. Somos nós, eu e você. Isso transforma a nossa identidade. Porque a gente não é consumidor de cultos. Meu irmão e irmã, eu sempre digo isso. Nós não podemos ser consumidores de culto. Você não veio aqui assistir culto. Se você tem isso no teu coração, hoje eu vou assistir culto. Eu te digo, não venha mais. Não venha, por favor, você está perdendo tempo. Nós não somos consumidores de culto. Quando a gente vem para cá, a gente vem para prestar o nosso culto ao Senhor. É o seu culto. Aquele culto que você já desenvolve todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, então vamos prestar juntos, com toda a comunidade, juntos. Nós prestamos culto ao Senhor. A gente não é espectador do reino. Nós somos enviados do Rei. Grave isso, meu irmão e minha irmã, você é enviado do Rei. Existe uma missão que está nas tuas mãos. Deus não te salvou para você ficar sentadinho, confortável, bonitinho. Ele te salvou e por isso que quando a gente lembra da oração de Jesus lá, não tira eles do mundo não, só livra eles do mal. Por que ele fez essa oração? Tem uma missão para cada um deles. Agora é com eles. Agora eles vão escrever essa nova história. Eles vão continuar a jornada. Então, Senhor, livra eles do mal. Não tira do mundo não. Protege eles. Enquanto eles estiverem realizando. Então, essa missão, ela começa onde Deus já nos colocou. Amanhã, segunda-feira, no seu trabalho. Na escola, e os estudantes, na universidade, na fazenda, cuidando dos porquinhos, em todo lugar, na oficina, na empresa, na vizinhança, na mesa da tua casa.
Em todo lugar onde nós estivermos, é um ambiente, é o nosso campo, é onde o Evangelho precisa ser vivido, precisa ser pregado e anunciado. Consegue perceber a missão? Consegue perceber esse Evangelho que nos envia? É para isso. Ele não te chamou para você vir sentar aqui, meu querido. Não te chamou. Já pensou se fosse, poxa, banco duro, né? Ai, ficar ali ouvindo aquele pastor, ai, que chato, não sei o quê. Não foi para isso, não. Não quer dizer que você não vai vir mais, tá? Venha, isso é importante. Precisamos comungar juntos. Somos família, somos corpo. Temos que estar reunidos. Mas agora aqui ele entra no texto em algo bem interessante. E que talvez, se você não fez essa pergunta, talvez você tenha ficado assim, algo estranho no ar. Tem algo estranho no ar, que é um sopro que Jesus dá ali. Jesus não tinha terminado. João registra um gesto que diz assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Espera aí, Jesus, calma aí, para. Mais para frente o Senhor vai falar para a gente não sair de Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre nós. Como é que o Senhor chega agora e sopra o Espírito? Tem alguma coisa errada aí, Jesus. Você falou uma coisa aqui, vai fazer outra depois ali. Quem sabe, se não questionou, ficou pensando, puxa, mas é verdade, né? Lá em Atos que o Espírito vai ser derramado. Mas aqui nesse texto, nós aprendemos que os discípulos, eles continuam sendo homens, que antes estavam caminhando com o Mestre e agora estavam fugindo. Homens limitados, o cenário ele não mudou, eles continuavam sendo os mesmos medrosos de sempre. Lembra que eu falei que a nova criação, então, ela está sendo gerada aqui? João poderia simplesmente dizer assim que Jesus falou sobre o Espírito Santo, mas lá em Gênesis 2, Deus forma o homem do pó da terra, e quando ele forma o homem do pó da terra, o que ele faz? Sopra o Espírito do quê? Quem se aventura? Isso aí, pode falar mais alto. De vida. O Espírito de vida. Então, nesse momento aqui, o que Jesus faz é soprar sobre ele Espírito de vida. Não é um espírito de poder que eles vão lá e vão pregar e vai acontecer milagres. Não, é o Espírito de vida, porque eles estavam mortos. Eles estavam mortos e agora Jesus, ele cria essa nova... Ficou redundante, né? Ele cria a nova criação. Ele cria um novo povo que estava morto. E ele sopra sobre eles vida. O primeiro Adão recebeu o fôlego de vida. E agora o último Adão, que é Jesus, ele comunica vida ao povo. Pelo seu Espírito Santo. O pecado trouxe morte. Cristo venceu a morte. E ele traz vida. E essa imagem também nos leva lá para Ezequiel 37. O que tem Ezequiel 37? Vamos ver os bons de Bíblia aí. Isso, eu gosto desse povo, é dedicado. Que orgulho. O vale de ossos secos. Lembra dessa cena? O profeta, ele contempla ali o vale de ossos secos, um cenário de morte, desesperança. Então Deus ordena a sua palavra, ordena que a sua palavra seja anunciada e que aqueles ossos, eles tomem vida, eles tomem forma, com músculo, se tornem corpos. E então
vem o sopro de Deus e traz vida. Então João está dizendo aqui que essa promessa, ela começa a encontrar o seu cumprimento em Cristo Jesus, que é aquele que nos traz vida. Um grande ensino que nós podemos trazer disso, meu irmão e minha irmã, é que sem essa dependência de Jesus Cristo, a missão da igreja não acontece. Porque é Ele quem traz vida aonde existia a morte. Então não depende da capacidade humana, mas da ação de Jesus Cristo em nós. Já pensou se dependesse da coragem dos discípulos? Puxa, o evangelho não tinha saído daquela sala ali. Nenhuma estratégia pode substituir a obra do Espírito Santo. Isso nós precisamos entender. E o que mudou então? Pedro, ele não se tornou mais corajoso da noite para o dia. O Espírito transformou a vida dele. Transformou um homem medroso que sentiu medo quando estava ali diante das pessoas que falaram: você andava com eles. E agora ele surge um Pedro que não tem medo de falar para os soldados: eu vou continuar pregando, eu vou continuar falando. Não tinha medo. E talvez você pense assim: eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia o suficiente, eu não estou preparado. Os discípulos também não estavam. Os discípulos também não estavam, nunca foram preparados, totalmente preparados. E essa é a boa notícia, porque a nossa fraqueza, é na nossa fraqueza que o seu poder se manifesta. É na nossa fraqueza que o seu poder se manifesta. Lembra? Cristo salva, Cristo envia, Cristo concede o seu Espírito. E este é o ciclo da missão. Este é o ciclo. Não é a capacidade da igreja, a capacidade intelectual da igreja que vai fazer a missão ser bem sucedida ou não. É a presença permanente de Cristo por meio do Espírito Santo. Lembra da videira? Que devemos estar ligados à videira? É disso que nós estamos falando. E é por isso que a gente pode sair daqui. É por isso que aqueles discípulos puderam sair daquela sala. Não porque eram fortes, mas porque dependiam totalmente do poder que vinha de Jesus, por meio do seu Espírito Santo. No verso 23 diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Ixi, agora pegou, hein? O que ele quis dizer com isso? Será que ele me deu poder agora para salvar as pessoas? Escolher quem vai ser salvo ou não? Será que esse poder agora está nas minhas mãos? À primeira vista, talvez possa parecer isso. Mas o que o texto está dizendo é que Cristo entrega à sua igreja o ministério da proclamação do Evangelho. Então o que ele está falando aqui, eu estou colocando nas mãos de vocês uma missão. Da mesma forma, quando alguém rejeita o Evangelho que a gente anuncia pela palavra, enquanto essa pessoa permanecer na incredulidade, ela vai permanecer debaixo de condenação. É isso que o texto está dizendo. E ao contrário, quando a gente anuncia fielmente o Evangelho, a gente declara aquilo que Deus prometeu na sua palavra, então todo aquele que se arrepende e crê, recebe o perdão. É isso que o texto está dizendo. E é isso que nós precisamos entender quando realizamos a missão. Você não é responsável pela salvação de ninguém.
Tem muita gente que tenta converter os caras a fórceps, né? Aceita Jesus agora. Então você vai apodrecer no inferno. E quem convence é o Espírito Santo. Nós anunciamos. Lembra a testemunha? A testemunha fala daquilo que viu e experimentou. O que nós fazemos é anunciar aquilo que nós vimos e presenciamos de Jesus em nós. Isso é ser testemunha. Simples assim. Nós somos embaixadores da reconciliação. Lembra? Reconciliar o quê? Marido e mulher? Não. O ministério da reconciliação é você pegar o pecador e apresentar ele para quem? Para Cristo. Para que essa relação seja reconstruída. Antes vivia no pecado, agora eu levo e apresento. Jesus, está aqui, ó. Faz a obra na vida dele. Esse é o ministério da reconciliação, é unir as duas pontas, é fazer Jesus chegar nas pessoas. E eu quero concluir, meu irmão, minha irmã, e João ele inicia essa narrativa aqui mostrando os discípulos escondidos, né? Eles estavam na sala, dominados por medo, atrás de portas trancadas. E agora ele termina com homens sendo enviados ao mundo. E aqui eu quero que você entenda o que a gente construiu com essa série. Quando a gente faz uma série de mensagens, meu irmão, não é porque é mais fácil. Tem um sentido e a gente precisa entender o sentido. Você precisa acompanhar e entender que uma coisa leva a outra. E isso vai construindo em nós maturidade e crescimento espiritual. Então, se você percebeu, o Evangelho, ele nunca nos deixa onde ele nos encontrou. Ele nos leva adiante. Se você recordar, então, da nossa série, ao longo dessas 4 mensagens, lembra da primeira mensagem? A gente viu que o Evangelho alcança o quê? Agora eu pego vocês. Agora eu quero ver. Na primeira mensagem, o Evangelho alcança o quê? Só a Silene que anota. A Silene vai saber. Alcança o nosso coração. Na primeira mensagem, o Evangelho alcança o nosso coração. Nenhuma transformação verdadeira começa com aparência. Não acontece na aparência. Você pode dizer assim, eu sou crente, eu vou na igreja. Mas você pode ser o pior infiel que existe na face da terra, vindo todo mundo aqui na igreja. Porque o Evangelho não alcançou o teu coração. Não mudou, não transformou. Cristo nos dá um novo coração e faz de nós uma nova criação. Aquilo que Jesus fez ali com os discípulos, Ele faz em nós e transforma a nossa vida. Quem foi o personagem da primeira mensagem? Zaqueu. Transformou. Na segunda mensagem, a gente viu que o Evangelho alcança o que mesmo? Tic-tac, 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 tic-tac. Tempo. Lembra? Tinha uma palavrinha diferente lá. Alcança o nosso oikos. Alcança os nossos relacionamentos. O Evangelho alcança os nossos relacionamentos. Quem que era o personagem dessa mensagem? A segunda? O gadareno. Ó, vocês vão reprovar de ano, hein? O gadareno, lembra? Que ele é curado, ele expulsa os demônios dele, e ele chega para Jesus, eu quero te seguir. Jesus fala, não vai seguir não, volta para tua casa, volta para a cidade e anuncia aquilo que eu fiz.
E ele volta e diz que toda a cidade foi impactada com o testemunho dele. Ou seja, quando o Evangelho alcança o coração, transforma a vida, ele alcança as nossas vidas, alcança os nossos relacionamentos, porque somos testemunha e as nossas testemunhas, elas vão ouvir e serem transformadas. Alcança os nossos relacionamentos. E na terceira, agora está pertinho, né? Foi domingo passado. Na terceira mensagem, a gente aprendeu que o Evangelho, ele redefine as nossas prioridades. Lembra? Ele redefine as nossas prioridades. Ele muda os nossos valores, os nossos sonhos. Aquilo que a gente fazia antes, aquilo que era importante antes, depois que o Evangelho nos alcança, agora se torna tudo novo. Coisas novas acontecem. A gente começa a enxergar o mundo de outra maneira. E hoje, então, essa jornada encerra, aprendendo que o Evangelho, que alcançou o nosso coração, que mudou os nossos relacionamentos, que mudou as nossas prioridades, que agora nos envia para o mundo para fazer diferença. Percebe a sequência da série? O que ela foi nos ensinando? Que se nós entendermos isso e passarmos a viver isso, a nossa vida vai fazer sentido. A sua vida vai fazer sentido com os propósitos de Deus. Então você não pode mais falar assim: ai Deus, qual que é o propósito do Senhor para a minha vida? Ele vai falar: vai assistir a série de novo lá que você não entendeu. É simples, é muito simples. Deus nos alcança, transforma a nossa casa, redefine as nossas prioridades e nos envia a participar daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está construindo. Essa é a lógica. O mesmo Cristo que entrou naquela sala, Ele entrou aqui essa noite. O mesmo Cristo que disse àqueles discípulos: que a paz esteja com vocês, diz para nós hoje que a paz esteja com você. E o mesmo Espírito, o mesmo Cristo que diz: vão e preguem o Evangelho, é o mesmo Cristo que hoje fala para você: sai e testemunha daquilo que eu estou fazendo. Jesus continua salvando, Ele continua transformando, Ele continua edificando a sua igreja. A pergunta é: eu tenho participado disso? Eu não estou falando de ministério na igreja. Eu não estou falando de cargo na igreja. A pergunta é: você tem participado daquilo que Jesus tem feito? Ele continua oferecendo a sua paz, ao mesmo tempo que Ele continua dizendo: vai e proclama aquilo que eu te ensinei. Coloque-se de pé, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor Jesus nos conceda graça, que o Senhor Jesus transforme a nossa história, que o Senhor Jesus possa transformar nós, meros mortais, em pessoas cada vez mais comprometidas. Que o Senhor Jesus inquiete o teu coração para você obedecer. Que o Senhor Jesus chacoalhe você, se assim for necessário, para que você saia e cumpra a missão e conte às pessoas daquilo que o Senhor Jesus tem feito na tua vida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de nós estudarmos e aprendermos mais sobre esse Evangelho que atinge todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que alcança os nossos corações. Tu és um Deus
que alcança os nossos relacionamentos. Tu és um Deus que muda as nossas prioridades. Tu és um Deus que nos envia a testemunhar. Tira de nós todo medo, tira de nós toda covardia e faz de nós pessoas mais dedicadas e comprometidas com o Teu reino. Pai, trabalha o nosso coração. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor para cumprir a missão. Por isso, Senhor Jesus, leva-nos em segurança, guardados, sustentados pelo Teu amor. Faz isso em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.